Então, uma vez que a gente é capaz, né, de entender um pouco a visão macro da rede neural, ou seja, entendendo essa visão geral, né, onde é que ela está encaixada dentro do conhecimento, entre outros conhecimentos que também são bioinspirados, né, como algoritmo genético, como fuzzy, como outras, eh, outros algoritmos, tendo visto um pouco da sua inspiração biológica, né, da onde é que saiu a rede neural, por que isso é dessa maneira, né, tudo mais. E vendo um pouco da história, né, do desenvolvimento disso, a gente já tem um pouco da visão geral necessária para representar o básico, né? Ou seja, agora a gente pode pensar assim, oh, como é que eu pego essa inspiração biológica e todo esse conhecimento aí e transformo em alguma coisa que vai ser útil computacionalmente para mim. Então aí a gente pensa nesse neurônio artificial. Então o neurônio artificial ele é basicamente formado, né, pelas sinapses de entradas, as sinapses que são as entradas, certo? E cada sinapse vai ter um peso, que depois a gente vai ter que encontrar um valor para esse peso. A gente vai ter uma junção somadora, certo? E uma função de ativação que vai dar como resposta a saída para o próximo neurônio ou para a saída final da rede neural. Então, esse neurônio artificial, né, obviamente inspirado no neurônio real, ele tem uma estrutura, como eu falei, assim que a gente pode visualizar dessa maneira, né? Então, você tem um conjunto de N entradas, então você vê ali em sinais de entrada, entra x0, x1, x2, x3, x4, quantas entradas você quiser. O que seriam essas entradas na vida real? Por exemplo, eu quero representar o comportamento do ar-condicionado, certo? Do sistema de controle de temperatura que é controlado por um ar-condicionado. Então eu vou pegar ali a temperatura de saída, a temperatura aqui está, sei lá, 18 graus. E aí eu 18 não, senão o ar-condicionado não funciona, né? Então, se as entradas são, nesse caso do ar-condicionado, né? Se a entrada ela é a temperatura e não, a saída seria a temperatura, né? E a entrada seria a potência do ar-condicionado. Então, eu vou aumentar a potência ou diminuir a potência. Tem um ar-condicionado inverter, por exemplo, que é mais inteligente. E aí eu controlo a temperatura. Então eu já tenho entrada e saída aí. Pode ser só um sinal? Pode. Eu posso utilizar só o sinal, eu posso utilizar um sinal atrasado. Então tem várias estruturas para botar, mas vamos assumir. Então, se eu só tenho um sinal de entrada, esse neurônio artificial aí vai ser representado por x0 e x1, certo? Que seria a potência do ar-condicionado. Por que x0 e x1? Porque x0 é uma entrada fixa, como vocês podem ver aqui, entrada fixa, ela é sempre igual a 1, que a gente também chama de bias, um deslocamento, né, que a função vai subir ou descer de acordo com esse valor do peso que vai ser colocado ali. Então, o x1 vai ser a entrada. Aí se eu tenho, por exemplo, um sistema mais complexo com mais de uma entrada, seria, por exemplo, você movimentar a articulação do joelho. Você tem você tem dois músculos e você tem um ângulo que você mexe para movimentar a articulação do joelho. Você estende a perna, né, dobra a perna, então você consegue usar dois músculos, na verdade mais, mas vamos pensar que são dois grupos musculares, um que vai fazer a extensão, outro que vai fazer a flexão do joelho. E aí
você teria agora, nesse caso, x0, x1 e x2, porque você tem dois grupos musculares que você vai usar como entrada, e a saída seria o ângulo, por exemplo, né? Aí, tá, expliquei aqui em relação à entrada. Esses pesos aqui, a gente muda até que a entrada dê a saída. Como assim? Quando eu faço uma força de 1 newton na perna, qual vai ser o ângulo de saída? Aí eu vou pegar esse ângulo e vou tentar fazer com que a rede neural, com aquela mesma entrada, dê aquele mesmo ângulo do caso real. Aí continua. E se agora eu colocar uma força de 5 newtons? Quanto é que vai ter na saída? Então, faz a mesma coisa, pega os dados reais, né, a mesma entrada que jogou lá na perna, tem que jogar aqui na rede neural, e a rede neural tem que dar a mesma saída que deu lá na perna, né, na movimentação da perna. E aí você vai ajustar esses pesos, que são multiplicações, né? Você vai multiplicar a entrada por 2, por 3, por 5, por 1000, sei lá. E aí, quando você fica mudando esses pesos, a saída vai alterando até que você consiga, né, representar esse dado. E tem ali a junção ativa, né, que é basicamente um somatório. Você vai pegar o resultado da primeira multiplicação, somar com o resultado da segunda, somar com o resultado da terceira, somar com o resultado da quarta, e assim sucessivamente. E aí você vai ter uma função de ativação. Essa função, aí você vai usar o conceito de função matemática mesmo. Você vai botar alguma coisa nessa função e vai receber um valor de saída. E aí essa saída da função é que vai ser a saída do neurônio, né? Então a gente ainda tem um pouco que falar dessa função de ativação, mas a estrutura matemática aí, quer dizer, a estrutura gráfica é essa, e eu ainda vou mostrar um pouco da estrutura matemática e mais dessa função de ativação aqui. Então, de forma mais visual aqui, escrita, né, a operação de um neurônio artificial vai se resumir em: eu tenho sinais de entrada, então coloco o sinal de entrada no sistema. Aí eu multiplico esses sinais por um peso que eu decido. Essa soma vai ser você junta tudo, né, no somatório, você soma todos os resultados, joga numa função f, e aí essa função ela vai tentar, né, gerar uma saída que vai ser a saída do neurônio. Vocês viram lá que o x0, né, tem uma multiplicação lá com um peso, que a gente chama de bias, que é o primeiro caso aqui, primeiro peso, que é o K0 e o x0, ele forma o bias. Então a responsabilidade desse bias aí é aumentar ou diminuir a influência dos valores das entradas. Ele vai ajudar a fazer um corte ali por uma reta fim. Depois eu mostro esse conceito de funções linearmente separáveis. E aí a gente também pode considerar o bias como uma entrada 1, né, naquele esquema, e o peso é que você ajusta. Aí você consegue fazer uma representação linear nos parâmetros, que aí você joga no algoritmo de aprendizado por mínimos quadrados, outras coisas que ajudam a resolver. Então a gente tem aí uma representação matemática, certo? Para a saída do neurônio. Então, aqui na equação 1, né, você tem esse somatório de j igual a 1 até m de ômega vezes x mais b. E tudo isso é essa representação aqui, certo? Até antes do quadrado do f u de k ali. Então, do começo até o u de k, se vocês conseguirem enxergar aqui o u de k, que está antes do quadrado, ou seja, do começo até antes do quadrado, é aquele somatório aqui, junto com bias, né? Então é o ômega x mais b, tudo que está dentro desse símbolo aqui somatório, né, de
j igual a 1 até m, é aquela parte. Aí a função de ativação, que é esse f aí, é basicamente o quadrado que vai dar a saída. Quando você... As duas representações, a de cima e a de baixo, são iguais, certo? Elas fazem a mesma coisa, só que eu coloco de uma forma explícita, né, o bias, e na de baixo eu coloco numa forma linear. Aí fica mais fácil você utilizar alguns algoritmos. É só uma reescrita de forma, não muda a representação, assim, o cálculo é igual, certo? Então eu já falei que no começo, né, é um somatório, a multiplicação, essa primeira parte. E aí a função de ativação é que a gente ainda não falou melhor, né, sobre ela. Então essa função de ativação, ela vai ser um tipo de função, normalmente é uma função que a gente poderia tomar uma decisão, digamos assim, como saída dela. Pode ser uma função completamente linear, mas também pode ser essas aqui, como por exemplo, se você pegar a tangente hiperbólica, ela vai de -1 a 1, ela não sai dessa faixa de valores. Então você pode usar isso como uma tomar decisão, por exemplo. Se for -1 é uma coisa, se for 1 é outra. Tem essa função logística aqui, por exemplo, que é 1 dividido por 1 mais exponencial de menos net ali, alfa net. Então essa função aí ela vai de 0 até 1. Então pode ser utilizado também para tomar decisão 0, 1. Você pode usar também a função uma função para com menos, né, que é essa threshold aqui, com menos suave, é uma função mais abrupta, que ou ela é -1 ou ela é 1. Né? Então você também pode usar uma função de ativação que já tome a decisão sem levar em consideração o grau de pertinência, por exemplo, como se fosse o threshold mais lógica proposicional e o logística e tangente hiperbólica mais fuzzy, por exemplo. Então, aqui é um detalhamento, né, de como a gente usa as funções, né, de ativação. Então, se a gente parar para pensar aqui, o que a gente muda, né, quando a gente pega aqui e regula o valor de P dentro da tangente hiperbólica, se a gente for utilizar esse tipo de ajuste, né? Eu vou mudar se eu vou tomar uma decisão mais abrupta ou mais suave, certo? Então, mudar o valor de P ali vai fazer com que eu tome uma decisão mais... Não, se acontecer isso aqui, eu termino o namoro. Mas você tá, é uma decisão binária, né? Acontecer isso aqui já era. Ou não, eu vou tomar uma decisão mais suave. Eu vou ficando chateado, depois de 2 anos, 3 anos, aí eu vou lá e termino o namoro. Então, esse grau de pertinência aí você ajusta pelo peso P, né? Dentro da função de ativação tangente hiperbólica. A logística é a mesma coisa, o que muda é se a decisão vai ser tomada entre os valores de 0 e 1, certo? Aí normalmente a gente fala sobre a função e a sua derivada, né? Porque a gente utiliza a derivada para o treinamento da função. E se a gente pensar aqui na tangente sigmoide multidimensional, né, a gente pode também aplicar para caso multidimensional. Bota um perceptron com 2 entradas, por exemplo. A gente teria uma função sigmoide mais complexa. Então, o que acontece aqui, né? Vamos pensar o caso mais simples que é eu vou ajustar lá os pesos da multiplicação, não vou ajustar a função, certo? De ativação. E aí o resultado vai ser binário. Acho que todo mundo tem condições de concordar que se eu tenho uma função
linear, certo? Uma função linear, matemática básica. Eu só posso mudar o ângulo da reta, ou do hiperplano nesse caso aqui, porque tem mais de uma dimensão. Se eu tenho um valor afim, eu posso também deslocar essa reta do zero, certo? Se eu tenho só linear, se eu não tenho bias, eu controlo a inclinação da reta, de uma reta, que, por exemplo, essa reta aqui, eu posso controlar a inclinação da reta, e se eu tenho bias, eu posso deslocá-la do zero. E é daí que vem o fato de eu conseguir fazer funções linearmente separáveis ou não, certo? Então aqui, a separação linear é o seguinte: se a gente fizer a combinação linear de duas variáveis, né, e a gente fizer igualar, né, a números, ou a um número, então os pontos no espaço bidimensional podem ser divididos em três categorias. Quais são as categorias que a gente pode dividir? Os que estão na reta, os que estão acima da reta e os que estão abaixo da reta. Então esse é o conceito de separação linear. E aí eu posso, né, do jeito que está aqui, ajustar deslocar, né, no eixo Y e ir mudar o ângulo da minha reta. Então é isso que a gente pensa por separação linear. Ok? E aí, uma visão ainda um pouco mais simplista, né? Não é um cálculo para fazer o neurônio, a gente ainda vai chegar lá, mas ainda pensando na separação, nós temos esse gráfico aqui, que tem uma reta formada por uma função, né? Essa função aí é 2x mais 3x2, 2x1 mais 3x2 igual a 6. Então se você pegar essa reta aqui, né, 2x1 mais 3x2 igual a 6, a gente pode dividir os pontos, qualquer conjunto de pontos, em acima dessa reta, abaixo dessa reta ou nessa reta. Então se você pegar aqui o ponto 0, x1 igual a 0, x2 igual a 2, ele vai estar na reta. Se você pegar o ponto 1, x1 igual a 1, x2 igual a 2, você vai pegar abaixo da reta. Se você pegar aqui x1 igual a 1, x2 igual a 2, você vai pegar acima da reta. É só você fazer o cálculo aqui, né? Se você pegar aqui, por exemplo, x1 igual a 2, x2 igual a 0. Então você vai pegar aqui, x1 você vai botar 2, 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0. Então 2 vezes 4, 4. Logo, ele vai ser o número 4. E o 4 aqui vai ficar abaixo da reta. E assim sucessivamente, né? Se você pegar aqui x1 igual a 2, x2 igual a 0,66. Ele vai estar na linha, em cima da reta. x1 igual a 2, x2 igual a 1. Só pega aqui, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3, 4 mais 3, 7. Ele vai estar acima da linha, né? Então isso aí vai ser o que a gente chama de separação linear, né? Que a gente consegue fazer essa separação linear utilizando um neurônio. A gente já pode utilizar isso para fazer classificação. Por exemplo, acima da reta vai ser 1, abaixo da reta vai ser 0. Ou abaixo é igual. A gente pode fazer alguma coisa. Quer dizer, nesse caso aqui eu estou fazendo maior ou igual, vai ser 1, menor vai ser 0, por exemplo. Então aí a gente usa para tomar a decisão. Olha, se for acima disso aqui, ou acontecer isso aqui, eu já termino o namoro. Então o que vai acontecer? Eu tomo uma decisão ponderada aqui antes, e aí uso a função de ativação, que é essa aqui, que é 1 ou 0, e aí eu já tomo uma decisão. Vai ser isso ou aquilo. E pronto, eu uso essa decisão como saída do meu neurônio. Então
eu posso utilizar, nesse caso aqui, o meu neurônio para tomar decisão, separando e agrupando e entendendo os dados e tomando a decisão em função deles. Então aqui, se eu estou usando aquela função, né, o separador linear, ou é isso ou não é isso, só tem que tomar cuidado que, dependendo do que eu quero classificar, né, eu não vou conseguir fazer com apenas um neurônio. Então eu só posso separar duas regiões. Então se você pensar ali em portas lógicas, que é uma das coisas que a gente usa para validar a capacidade de classificação do neurônio, se eu tiver uma porta lógica I, eu consigo fazer a classificação com perceptron. Por quê? Porque na porta lógica I, se for 0, 0, é igual a 0. Se for 0, 1, vai ser igual a 0. Se for 1, 0, vai ser igual a 0. Que é o que está em branco, né, na figura A, à esquerda. E somente no caso 1, 1, ele está acima da reta. Então eu posso utilizar uma única reta para separar esses dados. Se for uma operação OU, é a mesma coisa, porque quando for 0 e 0, eu tenho 0, né? A saída da porta lógica OU é 0. Se eu tiver 0, 1, 1, 0 ou 1, 1, eu tenho uma decisão para nível lógico 1. Então eu consigo colocar uma reta ali para separar, né, essa decisão. Aí o problema aqui, aí se a gente for fazer essa aplicação, né, uma porta lógica ou exclusivo, o que acontece na ou exclusivo? Quando acontece valores diferentes, ou seja, x1 é igual a 0 e x2 é igual a 1, ou x1 é igual a 1 e x2 é igual a 0, nesses dois casos, a saída vai ser 1. E no caso contrário, né, quando elas são iguais, vai sair 0. Aí o que vai acontecer aqui é que você não consegue, com uma única reta, separar entre 1 e 0. Porque se você botar uma reta ali abaixo das bolinhas pretas, né, você só vai classificar o de baixo. Se você botar acima das bolinhas pretas, você só vai classificar o de cima. Se você botar em cima da bolinha preta, de qualquer maneira você ainda vai utilizar ou somente os de baixo ou somente os de cima. Então não tem um jeito de você criar uma classificação que nessa classificação os dois pontos pretos consigam estar numa classe e os dois pontos brancos estejam em outra classe. Isso não é possível com um único neurônio. Obviamente, se a gente complicar um pouco mais a nossa rede, né, criar uma estrutura mais complexa, a gente vai conseguir representar isso tudo numa equação só, certo? Então, isso resume basicamente o neurônio artificial. E aí, na sequência, a gente vai para a parte do treinamento de neurônio. Que aí eu vou lançando, né, os vídeos na sequência, mas a gente, por essa semana, né, o que eu vou lançar nessa semana vai parar por aqui. E aí, basicamente, a gente fez toda uma relação, né, da visão geral da rede neural, de alguns outros algoritmos que a gente já estudou ou que a gente vai estudar dentro da inteligência artificial, inteligência computacional. E a gente foi afunilando, né, falando um pouco da inspiração biológica, o histórico da rede neural, e agora entendendo um pouco mais sobre o neurônio artificial. Aí na sequência a gente vai para o treinamento, e aí a gente fecha a primeira parte, né, com o treinamento plus um algoritmo para fazer o treinamento. Aí a gente vai para um segundo momento onde a gente vai poder trabalhar a rede neural, né, todo o contexto da rede neural dentro dos nossos algoritmos inteligentes. Então, por enquanto é isso, até o próximo vídeo.